Este é o Jornal Aveto, com a apresentação de Los Super Gênios da Mesa Quadrada. Está no ar mais um Jornal Aveto, com a apresentação de Los Super Gênios da Mesa Quadrada. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo o nosso querido Jornal Aveto deste domingo. Bem, hoje é dia 15 de março de 2026. Vamos falar sobre as novidades que teremos no nosso canal. Bem, e vamos agora com a previsão do tempo, já começando com a previsão do tempo com seu Barriga. Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo este querido Jornal Aveto. Bem, estamos aqui com a nossa edição, a nossa 9ª edição do ano. E vamos agora com a previsão do tempo para todos vocês que estão assistindo o nosso Jornal Aveto, Vamos começando aqui com hoje, Hoje está um tempo ensolarado e está a 27 graus, Mas tem previsão de chuva para as próximas horas, De 30%, Às 3 horas, a partir das 3 horas da tarde. Vamos falar agora da previsão do tempo nesta semana. Amanhã, segunda-feira, dia 16 de março, nós teremos a máxima de 28 graus e a mínima de 17. Teremos aí chuvas de 5%, mas o dia está predominantemente ensolarado. Na terça-feira, também a mesma coisa. Nós temos 28 na máxima e a mínima de 17. E também estaremos ensolarado. Agora, já no dia da quarta-feira, dia 18, nós teremos aí predominantemente ensolarado. Ou seja, vai ter uma chuva de 10%, ainda vai também estar um pouco nublado, mas nós temos aí ainda sol, durante o dia. 28 graus com a mínima de 16. Já na quinta-feira, nós teremos aí 27 graus com a mínima de 17, predominantemente ensolarado também, Já na sexta-feira o tempo muda, o tempo vai agora para um tempo chuvoso, Com a máxima de 26 e a mínima de 19, Nós temos aí também chuvas de 40%, Ou seja, já na sexta-feira já muda tudo, E também para o sábado é o mesmo tempo, 27 graus e 19, a mínima também teremos um tempo de 40% de chuva, um tempo chuvoso. E no próximo domingo nós teremos aí também parcialmente ensolarado, 27 graus e 19 de mínima, Essa foi a previsão do tempo. Agora voltamos com os nossos queridos apresentadores. Muito obrigado, seu Barriga, pela previsão do tempo. Bem, vamos agora com o Aveto Futebol com o Kiko. Ele vai falar sobre os campeonatos estaduais que foram decididos na semana passada, sobre a rodada do Brasileirão que tivemos e também da rodada da Libertadores e outros jogos de futebol. Bem, Kiko, é com você. Bom dia a todos que estão assistindo mais um Jornal Aveto de hoje. Estamos agora aqui falando sobre Aveto Futebol, Aveto Futebol comigo com o Kiko. E vamos falar sobre os campeonatos estaduais que tivemos aí, as finais na semana passada. Vamos falar quem foi campeão de cada estado aí, de cada campeão de seu estado. Bem, no sábado passado, nós tivemos aí o campeão do Baiano, que foi o Bahia. O Bahia foi campeão em cima do Vitória por 2-1. O campeonato paranaense, não tivemos nem Coritiba, nem Atlético Paranaense na final. Foi Londrina e Operário. O Operário foi campeão nos pênaltis, Foi decidido nos pênaltis por 4-3. O Flamengo foi campeão do Carioca também, em cima do Fluminense. Palmeiras foi campeão paulista em cima do Novo Horizontino. Cruzeiro foi campeão mineiro em cima do Atlético Mineiro, onde tivemos a confusão, uma confusão generalizada, onde os jogadores das duas equipes viraram lutadores de MMA, lutando, um dando soco no outro, umas cenas lamentáveis. Nós tivemos aí o Barra ganhando da Chapecoense no Campeonato Catarinense. Nós tivemos o Internacional perdendo, pro Grêmio por 4-1 no agregado e o Grêmio se sagrando campeão. O Sport ganhando do Náutico por placar agregado de 6-3 e sendo campeão. O Ceará, depois de um empate de 2-2, o Fortaleza ganhou do Ceará nos pênaltis. O CRB foi campeão do Campeonato Alagoano em cima do Agremiação Arapiraquirense. Eu espero que esteja certo este nome. Enquanto o Misto foi campeão do Campeonato Mato Grossense. E no clássico aí Repar, no Campeonato Paraense, nós tivemos aí o Paysandu ganhando do Remo, que está na Série A.
Bem, agora vamos falar dos brasileiros na Libertadores, né? Nós tivemos aí o brasileiro Botafogo disputando a vaga para a fase de grupos da Conmebol Libertadores, mas infelizmente perdeu em casa por 1-0 e com esse resultado não conseguiu se classificar para a fase de grupos, que foi eliminado, né? Então o Botafogo vai jogar a Sul-Americana, né? A fase de grupos da Sul-Americana. Ou seja, nós teremos só 6 brasileiros aí disputando o título da Conmebol Libertadores nesse ano. Que são Corinthians, Flamengo, Fluminense, é claro, né? Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Mas agora vamos falando do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falando do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos aí nesta semana o Campeonato Brasileiro, que tivemos aí o Mirassol, né, empatando com o Santos 2-2, né, nessa semana agora. Nós tivemos também o Atlético Mineiro ganhando de 1-1 do Internacional, o Bahia empatando em 1-1 com o Vitória, né, clássico. O Flamengo ganhando de 2-0 do Cruzeiro, o Corinthians perdendo de 2-0 para o Coritiba na Neoquímica Arena, né. Agora vamos para os jogos de quinta-feira, dia 12, né? Vamos lá, nós tivemos aí Fluminense ganhando do Remo de 2-0. O Palmeiras perdendo de virada para o Vasco da Gama por 2-1. São Paulo, né, ganhando da Chapecoense de 2-0, onde se tornou líder. E por último tivemos o empate entre Grêmio e Red Bull Bragantino em 1-1. Nós já tivemos jogos ontem, né? Nós tivemos aí o Vitória ganhando do Atlético Mineiro por 2-0. O Botafogo perdendo de 3-0 para o Flamengo. E nós teremos aí os jogos de hoje, né? Às 4 horas da tarde nós teremos aí 3 jogos às 4 horas. Internacional e Bahia, Santos e Corinthians, clássico. E Fluminense e Atlético Paranaense. Às 6h30 só vamos ter 2 jogos, que serão Palmeiras e Mirassol, onde o Palmeiras vai voltar para o Allianz Parque. E Coritiba e Remo, né? E nos jogos de 8h30 nós teremos aí Bragantino e São Paulo e Cruzeiro e Vasco da Gama, né? E por último, amanhã nós teremos aí, né, Chapecoense e Grêmio, né? Esses são os jogos aí que vamos ter hoje no Brasileirão e os jogos que tivemos aí nesta semana aí que passou, né? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram mais um Aveto Futebol comigo, Kiko, e voltamos aos nossos apresentadores. Muito obrigado ao Kiko por apresentar o nosso querido Aveto Futebol. E se você não sabe, nós agora criamos um novo canal aí. Na verdade, o Emanuel criou um novo canal de esportes, né? Que se chama Aveto Esportes. Sim, pessoal, o canal é disponibilizado pelo WhatsApp, né? No WhatsApp, é o canal de WhatsApp. E tem notícias aí sobre o mundo do esporte e do futebol. Exatamente. Bem, vamos agora falar sobre os episódios exibidos nesta semana. Vamos começar com o episódio de Chespirito, onde pela primeira vez no canal tivemos aí uma história completa só de Chaves. Sim, isso é a primeira vez, né, que aconteceu aí uma história todinha só de Chaves, né. Ano passado tivemos aí algumas sketches de Chaves, mas há episódios completos, né, de sagas de Chaves, como por exemplo o Sociedade, a parte 3, e também tivemos o Seu Madruga Conquistador, também parte 3 da saga das Novas Vizinhas. Mas esses episódios eram acompanhados com uma esquetinha bem curtinha de Chaves, de Chapolin e também dos outros esquetes. Bem, mas na semana passada, né, na segunda-feira, tivemos aí um episódio inédito de Chaves inteirinho, né? Que foi o Ratos no Restaurante, né? Que o SBT já tinha exibido, né? No Clube do Chaves. E nós tivemos aí, né? Um pouco aí falando, né? Tivemos aí uma sketch completa de Chaves. Exatamente. Já no episódio mesmo de Chaves, tivemos um episódio inédito falando sobre uma aula digital, né? Onde o professor Girafales, nosso querido mestre aqui, olá, muito obrigado, fez a sua primeira aula, né, completa, né? Um episódio completo sobre a aula, só a escolinha, né, da turma do Chaves. E espero que vocês tenham aprendido a lição. Bem, e de Chapolin, nós tivemos aí uma fofoca boa, o segredo do meu vizinho, né? Que foi um episódio aí também inédito, que o roteiro é sobre sobre o Tripa Chica se ter disfarçado de vizinho, né? É isso mesmo. Exatamente. Bem, e que vamos perguntar aos nossos queridos convidados da bancada, né? Nossos queridos participantes também da apresentação, o que eles acharam dos episódios dessa semana.
Eu começo pelo você, senhor engenheiro. Eu quero saber quando é que vai sair o filme do Chompira. E o que isso tem a ver com os episódios? Bem, é que eu quero saber logo porque estão dizendo que vai acontecer em maio, estão dizendo que vai acontecer em abril, e tem chance de acontecer até em junho. E eu quero saber quando é que vai ser esse filme. Bem, eu achei que o episódio de Chapolin recebeu pouca audiência, né? Eu achei que foi um roteiro bem criado, né? Não sei por que não teve pouca audiência. E acho que a gente vai ter que afastar mais a câmera um pouquinho, porque como aqui em cima aparece a hashtag, né, do nosso jornal, né? O Jornal Aveto, tomara que não cubra a tua cabeça, né, professor Jafades? É, tomare. Bem, vamos agora falando sobre as notícias do que nós teremos aí no nosso canal. E falando dos filmes que o nosso querido senhor engenheiro falou, nós já estamos aí com quase tudo preparado aí para gravar. Só um probleminha aí só nas datas, né, que eram para conhecer em julho, mas como é mês de Copa do Mundo, teremos especiais de Copa do Mundo também no episódio de Chaves, Chapolin e Espírito, então vamos aí adiantar já o filme, né? Só que a gente está ainda em uma confusão de horários, né? Já estão dizendo que já publicamos, né, no canal que vai ser no dia na primeira e última semana de maio, na 1ª de junho, mas talvez pode adiantar para já pro mês que vem, abril, ou talvez já para maio também. Então, talvez qualquer aí, eu fiquem ligados aí, que talvez qualquer data aí vai ser lançada aí para lançarmos os filmes aí do nosso canal neste meio de ano. Meio de ano não, né? Porque ainda estamos em março, mas já estamos migrando para abril, então acho que é pro comecinho já pro meio do ano, né? Interessante. Ele já vai estar passando tão rápido, não é? Não acha? É, de acordo. Bem, vamos falando aí também sobre o nosso quadro aí de pelúcia, que são os nossos queridos CH Repórter com os bonecos de pelúcia. Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um quadro aqui do nosso canal, que é o CH Repórter, apresentado por mim, Chapolin Colorado. Por mim, Chaves. Eu, Dona Clotilde. E eu, Seu Madruga. E é claro, nós, bonecos de pelúcia. E agora vamos falar aí sobre a nossa reportagem da semana. E, para quem não sabe, nesse último dia 12 aí, né, no último dia 12 de março, nós tivemos aí o Emanuel fazendo os seus 16 anos. E agora vamos falar como foi o começo aí do Emanuel como youtuber, já que em maio vai fazer também 6 anos que ele já está na plataforma do YouTube, né? Vamos lá, com os nossos repórteres aí falando contando um pouco da história aí do canal. Quem melhor para não contar a história do nosso canal como eu, a principal estrela do canal. E é claro, não é só eu, né? A principal estrela. Também temos aí o nosso querido Chapolin Colorado. Exatamente. E na última quinta-feira, o Emanuel completou seus 16 anos de idade. Falta 2 aninhos só aí para ele completar a maioridade. É por isso que vocês aí inscritos tem que aproveitar já esses episódios que estamos tendo aí no nosso canal. Mas vamos falar sobre o começo, né? O começo de tudo. Onde começamos em 2020, né? Durante a pandemia. Onde no dia 15 de maio de 2020 foi criada aí a conta, né? Do canal do Emanuel, que ainda era o nome da mãe dele, né? A conta mesmo, o nome do e-mail da conta dele, da mãe dele. Exatamente. E aí, o primeiro vídeo saiu, que é conhecido até hoje, né? Pelos nossos queridos inscritos. Que é o episódio, né? Que é conhecido por todos, que é o avô do Kiko. Carlos, sou Egídio de la Porqueira, o avô do Kiko. O avô do Kiko? Bem, essa cena aí que vocês viram foi uma parte do episódio, né? Que tivemos duas partes, né? Tivemos uma parte de 3 minutos, se eu não me engano são 3 minutos, e a outra de só 59 segundos. E aí marcou um começo, né? O começo do nosso canal. Onde tivemos aí no primeiro canalzinho, né? No primeiro canal que ainda existe aqui no YouTube, só tivemos aí 29 vídeos, né? Que foi em meados de 2020 até o final, até o começo de 2022, que foi o final dele, né? Sim, porque o Emanuel perdeu a conta, pra quem não sabe, né? Desses episódios aí. E, né, o último episódio daí foi um episódio do programa X-Espírito, onde tivemos aí de Chapolin Colorado, que foi só um episódio de goteiras, né?
um episódio completamente sobre goteiras. Nojo de levar esse balde pra Dona Clotilde. E cadê o Chaves, hein? Eu que tinha que entregar o balde no meu pai. Eu tô aqui. Por que você tá todo molhado? Porque me molhei. Não teve tempo de ir ao banheiro? Não, tonta. E aí, estamos mostrando, né? Mostrando aí um pouco, né, do último episódio que tivemos naquele canal. Mas em março, né, precisamente no dia 2 de março de 2022, faltando 10 dias para ele completar os seus 12 anos, ele criou o Clube do CH em Bonecos YT Underline Oficial. É um nome comprido, é. Teve muitos nomes já esse canal? Teve. Mas ele foi criado este canal. E aí começamos bem pequenininho, né? Ainda com 2 inscritos, mas depois, né, nosso ano aí, depois de 2023, tivemos um ano aí completamente cheio, né, de episódios. Para começar, já em janeiro nós tivemos aí episódios de Acapulco, né? Ou seja, já começamos janeiro com Acapulco. Sim, depois ele ficou um tempo parado, né? E foi nessa época que ele trincou o 5º metatarso. E para quem não sabe quem é o 5º metatarso, é o dedinho do pé. Ficou aí com a perna enfanchada, né? Durante 2 meses, até de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro até abril. E aí ele começou a gravar vários episódios, né? Onde nós consideramos, né? Ele mesmo já nos falou que foi considerado o auge do nosso canal, né? O auge de episódios aí ótimos, né? Beleza, são episódios assim, não foi tanto criados, né? Tantos criados episódios aí inéditos, mas foi um auge do nosso canal. Sim, vários episódios aí incríveis, né? Que foram gravados aí nessa época, né? Tivemos regravações, né? Dessa época. Várias regravações. Mas, segundo os nossos inscritos, o auge, né, do nosso canal foi em 2025, onde tivemos aí uma série de episódios aí que foram criados, né? Totalmente criados pelo Emanuel e deu audiência, né? Tá dando até audiência até hoje, né? Mas nós esquecemos de falar de uma parte muito importante, né? A temporada de 2024, né? Não é assim, não estamos falando da temporada de 2024, é aquela que é importante, né? Mas tivemos aí um ano assim, onde tivemos filmes, né? Que foi no finalzinho de 2023, mas um ano que começou assim, os filmes começaram a se destacar mais, né? Tivemos o primeiro filme do Chaves e tivemos o segundo filme do Chapolin, que foi A Origem do Chapolin. Sim, mas eu ainda sinto que nós estamos esquecendo de alguma coisa. Mas é claro, Chaves, que nós estamos esquecendo de alguma coisa. Aquele carinha ali, ó. Jornal Aveto. Antes apresentado pelo Emanuel e pelo amigo dele, Gustavo, né, do canal GoPlay. Eu acho que é assim, eu vou colocar o crédito depois aqui, né, pra ele. É porque ele muda tanto o nome que eu esqueço. Se fosse só você. Mas ele e o seu amigo dele gravaram, né, ficaram gravando uma espécie de Globo Esporte, né. É Globo Esporte daquela época lá, que ficava falando sobre só esportes, né, sobre os jogos e com um bando de ursos de pelúcia, né. Onde uns estão até hoje aqui. Por exemplo, o Macaco Louco, né? E foi uma série curta, né? Foi uma curta passagem do Jornal Aveto antes de se transformar num Jornal Aveto assim, ó. Igual hoje, né? Apresentado pela bancada. E quem marcou a história também do Jornal Aveto foi os apresentadores. Claro, o Chaves e a Chiquinha. É mesmo. Eu e a Chiquinha apresentamos o Jornal Aveto de 2023, comecinho de 2023 até o final do ano passado de 2025, onde nós se aposentamos aí do Jornal Aveto e só gravamos aí Chaves, né? E os filmes. Então, essa foi uma rápida passagem falando sobre tudo que tivemos aí no nosso canal, né, do Emanuel, né, que completou 16 anos. Então, voltamos com os nossos apresentadores de pelúcia. Bem, essa aí foi uma rápida passagem aí, né? Eu tô caindo aqui sobre a carreira do Emanuel aí no YouTube, né? Onde nós tivemos aí vários episódios aí bons, né? Com, né, episódios inéditos e também vários aí programas especiais aí durante todos esses anos. Exatamente. Essa foi a nossa reportagem em homenagem a ele, né? E ao nosso querido canal. E também em homenagem a vocês inscritos que tanto se inscrevem no nosso canal, né? Bem, vamos ficando por aqui. E vamos para um rápido intervalo, tá bom, pessoal? Voltamos já.
muito obrigado aos nossos queridos apresentadores de pelúcia que apresentaram uma linda aí, um lindo homenagem ao nosso querido Emanuel, que fez aí os seus 16 anos, né? Neste último dia 2 de março. Bem, e agora vamos falar sobre culinária. Com ela, Dona Florinda, a minha amada Dona Florinda. Oh, professor Girafales, por acaso o senhor não quer tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo, Dona Florinda? Mas é claro... Oh, senhorita, não dá pra você focar logo na nossa querida aqui no nosso quadro, não, minha querida? Mas é claro, Louro. Bem, muito obrigado a quem está assistindo aí. Mais umas receitinhas de culinária comigo, Dona Florinda, com minha ajudante Pops e com o meu querido passarinho Louro José. Olá, galerinha, beleza? Como vocês estão? Vocês estão tudo bem? Bem, e agora vamos com a nossa receitinha de hoje. E a nossa receita de hoje será... A nossa receitinha de hoje será um gelado de frutas, né? E quem vai nos contar aí, quem vai falar nossas receitas e os ingredientes será a Pops. Olá, meus queridos e minhas queridas que estão assistindo aqui. Bem, os ingredientes para o nosso gelado de frutas serão uma xícara de chá, né? Aquelas de chá, de cerejas, uma xícara de kiwi em fatias, uma xícara de pêssegos, uma xícara de manga picada, um envelope de gelatina em pó sem sabor, incolor, 4 colheres, né, daquelas de sopa de água, uma caixa de Maria Mole, uma xícara de chá de leite de coco, uma xícara de leite condensado, uma xícara de creme de leite e óleo para juntar a assadeira, né, para untar a assadeira. Bem, agora vamos com o nosso modo de preparo. Em uma assadeira de buraco no meio de quase 24 centímetros de diâmetro, untada com óleo, né? E espalhe as frutas. Polvilhe a gelatina na água e dissolva em banho-maria, conforme as instruções da embalagem. Despeje no liquidificador e bata com os demais ingredientes até obter uma mistura homogênea. Despeje sobre as frutas reservadas e leve à geladeira por 4 horas. Depois desenforme e sirva, né? Então, essa é a nossa receitinha rápida de hoje, né? Sobre o gelado de frutas, tá bom? Bem, agora vamos ficando com as Fofoqueiras do momento, deixa que eu falo agora. Vamos ficando aí com as fofoqueiras do momento, que é a Dona Clotilde e a Dona Neves com fofalhas da Gentoca. Fofalhas da Gentoca com Dona Clotilde e Dona Neves. Muito bom dia a todos que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Ou boa tarde, né? Porque já vai dar quase meio-dia. Bem, estamos aqui com o nosso querido Fofalhas da Gentoca. E comigo, Dona Clotilde, e comigo, Dona Nesh, que eu não tô gostando daquele logo ali, não. Mas por quê? Porque não tá me mostrando, ó, a mancha do nosso querido telão tá me cobrindo, olha aqui. Aí é só você pegar o seu dinheiro e comprar um telão novo. E eu já tô devendo até a casa, né? Não, você deve a casa, né? 14 meses de aluguel. Olha, Dona Clotilde, não, o problema não é seu, né? Ai, ai. Bem, mas estamos aqui com mais um Fofalhas da Gentoca. E vamos falar sobre as fofalhas da semana. Ou fofocas. Ou fofalhas. Ou fofocas, né? Sei lá. Bem, vamos começar a nossa semana com mais uma fofoca sobre os vizinhos da vila. Onde Dona Florinda está irritada com um gato que apareceu lá no na nossa querida vizinhança. E quem vai falar um pouco mais sobre esta irritação de Dona Florinda será os nossos repórteres, né? Que é o nosso querido Inhonho e também o Godins. Vamos lá com o Inhonho. Bom dia a todos que estão me assistindo. Bem, vamos falar sobre as... Não, que tivemos. Peraí, eu tô sem microfone, me passa o microfone aí. Aê, tô com o microfone do Jornal Aveto. Bem, vamos agora falar sobre as fofocas da semana, né? E como a Dona Neves estava dizendo, tá tendo uma confusão na vila aí por causa de um gato que apareceu na vila, né? E por quê? Porque Dona Florinda não gosta de animais. Interessante que ela tem o Kiko como filho, né? Mas voltando, né? Nós temos aí, né? E um gato aí, onde Dona Neves, que é a apresentadora, e seu Madruga e a Chiquinha estão querendo ficar com o pobre animal. Eu não tô falando do Kiko. E vamos lá, né? Quem nós vamos entrevistar aqui será o nosso querido Seu Madruga. Seu Madruga,
Fale um pouco sobre esta confusão que está tendo entre... Ai! Desculpa que eu tô um pouco desorientado. Vamos falando aí sobre essa confusão aí. Olha, a única coisa que eu quero é que resolva logo isso. Que levem logo para o senhor Barriga, porque eu não aguento mais aquela velha coroca me irritando. Aquela velha do 14. Aquela velha que tem cara de rugas. Ela tem umas rugas que parecem as rugas da minha vovozinha. Quê? Digo. Nada. E, por favor, resolvem que eu quero só um animalzinho para cuidar. O Kiko? Não, o Kiko já tem dono. Vocês não vão com a minha cara? Bem, vamos agora falar com a Dona Florinda, né? Que está sendo entrevistada pelo nosso querido Godines. Godines, fala um pouco com a véia aí. Eu só queria entender por que eu tenho que entrevistar só as piores pessoas. Como é que é? Digo, nada. Bem, estamos aqui com a nossa querida velha coroca do 14, a Dona Florinda. Velha coroca é quem? Nada, é só um apelido. Bem, vamos aqui falando sobre a confusão que ela tá arrumando por causa de um gato. Não é um gato, é um animal, é uma coisa, é uma... Eu tenho medo de gato. Bem, a senhora tem medo de gato e não gosta de gato. Sim, porque os pelos deles são muito nojentos e... Ah, é? Pois vamos agora dando uma invertida na Dona Florinda. A senhorita não recebeu um gato de presente no último episódio do programa Chespirito? Foi, é? Foi, do Professor Linguiça. Tá. Desculpa, mestre. Então, não é verdade? Digo, eu recebi um gato? Sim. E pra quem quer saber, assiste o episódio do programa Chespirito aí. Bem, mas é porque eu tava com cheio de ratos. Então, segunda coisa. A vila também está cheia de ratos. E quem comprova isso é a nossa querida seu barriga. Eu comprovo o quê? Eu comprovo nada, não. Bem, a vila está cheia de ratos. E a senhora não tem medo de ratos, não é? Então, os gatos servem para caçar os ratos. Então, a senhora, o que a senhora fala sobre isso? Eu prefiro ficar calada. Tá bom. Ai, gente, o quadro todinho só pra falar sobre essa porcaria desse gato. Porcaria não, né? Que eu também tô defendendo os animais. Não estou falando do Kiko, pelo amor de Deus. Perdi o respeito, foi, é? Bem, mas tomara que nas próximas semanas tenham resolvido esse problema do gato. Já que vamos ficando por aqui, né? Já que foi quase o nosso tempo todinho esse quadro, então... voltamos para os nossos queridos estúdios. Voltamos semana que vem. Muito obrigado, nossos queridos e queridas, Dona Florinda, Popes, Louro José, Dona Clotilde e Dona Neves e os nossos repórteres pelos quadros que apresentaram. Bem, se vocês não viram, nós passamos por uma outra modernização no nosso logo do Jornal Aveto, que é agora este daqui. Exatamente, pessoal, esse será o nosso novo logo do Jornal Aveto e aqueles logos aí, pra quem viu, né, das outros quadros aí do nosso canal. Bem, agora fechando o nosso Jornal Aveto, teremos aí o The Jaime com o seu Jaiminho. E quem será que ele vai entrevistar, hein? Fala pra nós aí, Jaiminho. Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. E estamos aqui para entrevistar aqui mais uma personagem do filme Batman 2, né? Que é uma das principais personagens do filme. E quem será ela? Mulher Gato. Olá, pessoal. Olá. Eu estou aqui. E eu acho que eu sou um pouco alto. Dá pra afastar um pouco a câmera? Afastou. Bem, você, Mulher Gato, vai ser uma das principais, né, personagens do filme que temos aí no nosso próximo aí, né? Nesse meio de ano aí do nosso canal. E... estão dizendo que você será personagem aí, uma personagem que terá um relacionamento amoroso com o nosso querido Bruce Wayne, né? Bem, sim, talvez não. Eu não vou negar porque também eu não vou negar. Eu também não vou negar porque, é claro, né? O Sr. Wayne é um dos principais homens de Gotham. Sim, né? Mas o Sr. Wayne, né? E Batman.
Olha, já que nós sabemos aí, né? Todos sabem que o... Né? Todos sabem, né? Que eu, mulher gato, vou também... Eu prefiro ficar calado, né? É mesmo, né? Porque aí vai dar um pouco de spoiler, né? Mas, assim, lá em Gotham City, tem... Assim, você faz parte do quê? Dos criminosos ou dos mocinhos? Eu não faço parte de nenhum dos dois. Eu prefiro seguir a minha, né? O meu caminho. Ah, então quer dizer que você não gosta de nenhum, nem dos vilões e nem de coisa. Sim, eu roubo, mas assim, eu prefiro roubar assim, sozinha, né, do que ficar roubando com esses criminosos idiotas de Gotham. E vamos aí pra uma perguntinha aí. O Coringa, o que você acha do Coringa? O Coringa? Eu acho que ele é um bicho feio. Nossa, se fosse só você que achasse, né? Mas você acha que ele vai trazer horrores pra Gotham? Isso é só você assistindo o filme. Ah, e descobrimos aí que teremos aí uns personagens aí também que vão participar no filme, né? Especiais. Vocês podem me dizer quem é? Eu só vou dar uma dica. Só tomem cuidado, só vão ver o circo. Que aí vocês vão conseguir saber quem é esse personagem. É um palhaço, né? Bem, o Coringa já não sabemos quem é, né? Mas nós temos aí um outro personagem que faz parte do núcleo do Batman. Ah, tá. Bem, muito obrigado, mulher gato. E você não, sabe qual é? Você poderia revelar nossa identidade, a sua identidade aqui para o nosso jornal, né? É melhor eu não fazer isso. Senão vão querer me caçar. Bem, muito obrigado, seu geminho. Tá bom. Bem, se vocês gostaram do nosso querido Jornal A Vida desta semana, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e compartilhem para os seus amigos. Eu vou voltando na semana que vem, nesta mesma hora, deste mesmo canal. Até mais!